Pai do Senhor, meus irmãos, eu aqui nesta tarde, meus irmãos, trazer umas palavras que falam sobre 11 coisas que não agradam o Espírito Santo. São mais ou menos uns 11 versículos, meus irmãos, que falam aquilo que não agrada o Espírito Santo. Nessa tarde aqui são 5 horas e 21 minutos. Estou aqui no quintal da minha casa, como vocês podem ver aqui, ó. Estou aqui no quintal, que é uma varandazinha. Eu estou trazendo aqui, meus irmãos, umas palavras. São vários versículos, mas são 11 que fala que não agrada o Espírito Santo. Olha, meus irmãos, eu vejo assim, eu tava vendo, a Elisângela tá ali na sala, vendo uma live do pastor Rodrigo Cruz, falando, né, de pessoas que fica defamando o seu irmão, fica levantando calúnia. Isso aqui também entristece o Espírito Santo. Porque assim, nós, como servos de Deus, nós somos a igreja, nós somos membros de Cristo. Porque quando nós estamos reunidos na congregação, nós estamos ali, meus irmãos, reunidos, ali nós estamos formando um corpo só, entendeu? Porque a gente vai para a igreja, são aquelas 4 paredes ali, para nós ali é a igreja, né, para nós. Mas para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, a igreja somos nós, ó. Somos nós. Então, meus irmãos, é assim, nós não devemos estar caluniando, defamando o seu irmão, entendeu? Porque, meu irmão, eu fico triste quando eu fico sabendo dessas coisas assim, tem? Hoje mesmo eu fiquei sabendo de algo, né, que tem gente falando mal de mim, mas realizando por trás, entendeu? Mas eu não zango não, pelo contrário, eu fico triste, entendeu? Eu fico triste, assim, porque como é que você está na congregação, na igreja com seus irmãos, aí uns fica falando mal do outro ali. Isso aí a pessoa está dando lugar pro diabo, entendeu? A pessoa está emprestando a língua pro diabo, porque o diabo é que quer a divisão no meio dos irmãos. O diabo é que quer a divisão no meio da igreja, botando um irmão contra o outro, fazendo o irmão fuxicar, ficar levantando calúnia. Que quem é o condenador, quem condena nós, entendeu? É o diabo é que anda condenando, fuxicando, falando mal de nós, entendeu? Eu creio que ele, olha, vê aquela passagem de Jó. Satanás estava rodeando a terra, né? Aí o Senhor pergunta para ele, de onde vem Satanás? Aí ele de passear e de rodear a terra, entendeu? Aí o Senhor falou para ele, tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, né, honesto, que se desvia do mal. Aí ele, né, Satanás confirmou, tem visto sim. Aí ele começou a falar, né, mas também ele é assim porque tu dá tudo de bom para ele, tem riqueza, você dá tudo para ele. Satanás pensava que Jó estava, com tudo isso que o Senhor dava para Jó, pensava que estava barganhando com ele, entendeu? Ele só te adora, só reconhece que você é o Deus dele, porque você dá riqueza, dá gado, dá casa, dá filho para ele. Não. Aí Deus sabe, Deus conhece a nossa convicção, a nossa fé por ele e temor a ele. Aí o que o Senhor faz para Satanás? Falar nisso, meus irmãos, depois eu vou estar trazendo aqui 7 coisas que Satanás não pode fazer na tua vida, entendeu? 7, depois eu vou estar trazendo aqui. Eu tive estudando ali, notei ali tá anotado aqui, ó. Tá anotado aqui nesse meu caderninho aqui, é meu cadernozinho das anotações de estudo, tem da Bíblia. Eu estudo e vou, ó, escrevendo aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou estar mostrando aqui pra vocês, que vocês vão ver o tanto que eu escrevi aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aqui tudo é versículo, ó, que fala, né,
Só que aqui é muitos versículos, não vou falar tantos eles aqui, mas tá falando alguns, depois eu resumo. Pois é, meus irmãos, aí Satanás pensou que Jó estava barganhando com Deus, porque Deus dava aquilo tudo. Aí Deus sabia a intenção que tinha no coração de Jó e o temor que ele tinha para Deus. Aí o Senhor falou assim, vai, toca nele tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. E assim Satanás fez. Satanás tirou os filhos, tirou a fazenda, tirou tudo que ele tinha, entendeu? Até a própria saúde dele, Satanás tirou. Aí Satanás, eu sei que Satanás fica ali, rapaz, o que esse homem tem que não blasfema contra o Deus dele? Mas por quê? Porque Jó, ele era um homem íntegro, sincero, se desviava do mal, ele adorava a Deus não pelo que ele tinha e não pelo aquilo que Deus dava para ele, porque ele sabe que Deus foi quem deu fôlego de vida para ele. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós temos que ser assim para Deus também. Eu trago também para isso para os dias de hoje. Nós temos que adorar a Deus acima de todas as coisas que nós temos aqui nessa terra, porque aquilo que você aqui na terra se apega mais, você tá colocando acima de Deus, entendeu? E Deus não se agrada, isso também entristece o Espírito Santo, né? A Deus, entristece. Tem muita gente, meus irmãos, que passa, olha, esse aparelhozinho bico de celular, a pessoa passa o dia todinho no negócio WhatsApp, Face, no Instagram, no TikTok, passa o dia todo vendo vídeo. Uma vez, muito antes, bem no começo, antes da Elisânia fazer o canal dela, eu ficava, meu irmão, no TikTok o dia todinho. Tinha vezes que eu passava o dia todo. Assim, tipo assim, um final de semana que eu não tava sem fazer nada, só em casa mesmo. Eu deitava na varanda e ficava, só vendo vídeo no TikTok. Aí depois eu fiquei assim, de rapaz, esse tempo todo, que se eu tivesse lendo a Bíblia, eu tinha muito mais resultado do que tá. E outra, eu ia estar me enchendo das coisas de Deus, me tendo entendimento. Porque Deus fala, né, para nós meditar nessa palavra dele de dia e de noite. Entendeu? Não só ler, só observar, ser só ouvinte no caso, né? Não só ouvir a palavra, mas praticar ela. Praticar o que? Pregando ela. Nós temos que pregar essa palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é assim, tem muitos irmãos que ficam caluniando o seu próximo. Moço, isso é feio. Não dê lugar ao diabo não. Entendeu? Tem muita gente que eu creio que não gosta da tua presença, do que você é, do que você faz, entendeu? Como é você na obra, a pessoa não gosta de você, aí vai e fica inventando mentira. Olha, eu não vou com a cara daquele irmão ali, olha, aquela irmã ali, não vou com a cara dela. Ela não tem, assim, compromisso com a obra não. Não sei o que. Papai inventa cada coisa, irmão, mentira, calúnia. Tem umas passagens na Bíblia que fala, né, lá no livro de Salmos, Salmo 101, se não me falha a memória, que lá fala que Deus vai destruir aqueles que defamam o seu irmãozinho às escondidas, entendeu? Aquele que difama o seu irmão, que fala mentira, que usa de, essas três coisas, que fala mentira, que usa de engano e calúnia o seu irmão, entendeu? Aí lá também, lá nesse mesmo salmo, o Senhor fala que os olhos dele procuram os fiéis nessa terra para servir ele. Lá fala que depois, meu irmão, que vocês que estiverem vendo esse vídeo aqui, vai lá no Salmo 101, eu creio que é do versículo 6 para frente que fala esses versículos, né? O que difama é seu irmão, o que fala mentira e o que fala mentira, defama seu irmão, entendeu? Depois vocês procuram lá e olha direitinho. Aí lá Deus você fala assim que eu, o Senhor, o destruirei, aquele que defama o seu irmão. Mas hoje em dia, meus irmãos, dentro das igrejas tá assim, ó. Aqui eu não tô falando mal de ninguém, entendeu? Não tô falando mal de ninguém. É o que a gente vê. Ó, a Elisânia tá vendo bem que é a live do Rodrigo Cruz, pastor Rodrigo Cruz. Homem de Deus, tá sempre na obra, fazendo a obra de Deus. Aí tem muita gente que persegue ele, chama ele de mentiroso, de safado. Ele tava contando ali, eu tava ouvindo. Ele tava lá na Praça da Sé, lá, pregando, né? Aí tinha um cabo assim, meio
meio drogado lá. Passou 1 hora xingando ele lá, chamando ele de pastor bandido, de mentiroso. Aí o que que fez? 5 pessoas lá, da laia dele também, né? Tava lá se drogando, bebendo cachaça. Se levantaram e foram lá e pegaram ele de taca, ó. A taca foi grande, o pastor tava dizendo ali. Aí o pastor teve que parar a live dele lá, a pregação dele lá na praça, pro povo não matar ele. Ele foi até lá e falou assim: rapaz, não bate no rapaz não bate não, deixa ele, pra não matar ele. Tá vendo como é que é as coisas? O cara tava sendo xingado, defamado, caluniado. Aí o que que ele fez? Isso aqui é todo o céu de Deus, tem que ser isso. Quem quer ir pro céu, meus irmãos, tem que ser assim. Embora que você esteja sendo caluniado, defamado, quem estiver falando mal de você, não, meu irmão, não liga pra isso não, não liga pra isso não. Isso não é de agora não, isso vem, olha, de muito tempo. O próprio Jesus foi chamado de Beelzebul ali curando, né? Curando lá o demoniado de Gadareno, foi aquele rapaz dos porcos também. Aí o que o povo fazia? Chamou ele, foi de Beelzebul, príncipe do Beelzebul. Aí Jesus, pois tá bom, vocês vão ver o que é mais lá na frente. Então, meus irmãos, nós temos que ser assim. Aquele que lhe defama, que fala mal de você, você tem que orar por ele. A Bíblia fala em Mateus que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem e que pelos que maldizem de nós. Quem é que maldiz de nós? É quem fala mal de tu, que inventa mentira, que blasfema contra ti, entendeu? Nós temos que fazer isso. Orar por aqueles que vos perseguem. Olha, por onde eu uma Elisângela, nós já passemos, que nós ajudemos muitas pessoas, até da própria família dela, da Elisângela. Ela ajudou pessoas, né, da família dela. Algo foi que se fizeram, se levantaram contra ela, entendeu? Chamaram ela de como foi, meu Deus, que falaram, crente mentirosa, só fica inventando coisa. A Elisângela tava grávida, chamam dizendo que ela era com uma doença, não era grávida não, entendeu? São esse tipo de coisa assim, meus irmãos, que entristece a gente, entendeu? Mas eu sempre falo pra Elisângela, digo, minha filha, a Elisângela tem hora que se zanga assim, ela se zanga, fica zangada, digo, minha filha, não se zangue não, isso aí é bíblico, isso aí é bíblico. A única coisa que a gente tem que fazer, sabe o que? Orar por eles. Ali não é eles não, ali é quem está por trás deles. Lá em Gálatas fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue não, mas contra o que? Principados e potestade, né? Que vive o que? Na região celeste, né? Nesse primeiro céu aqui, ó, que é o demônio lá, nós temos que lutar contra eles. O que nós temos que fazer, meus irmãos? É se revertir nas armaduras de Deus, orar, jejuar, ler a palavra, entendeu? Nós temos que estar preparados. Olha, eu, uma Elisângela, nós estamos assim meio balançados lá na nossa igreja lá, entende? Eu até falei pra ela, digo, minha filha, se for o caso, nós vamos sair de lá. Assim, irmão, quando a gente não tá se sentindo bem mais num lugar, saia. Entendeu? Não tô aqui querendo dar conselho para vocês não. Mas se você se sentir mal numa congregação, e você vê coisas erradas lá dentro, se você sentir no seu coração, saia de lá, peça a bênção e saia. Aí se aqueles líderes você foi lá até ele, pediu desculpa por alguma coisa, entendeu? Pediu a bênção para sair. Se eles começarem a falar mal de você, não, ele saiu daqui por causa de rebeldia, é porque não tinha compromisso com a obra de Deus, ele era uma pessoa desleixada, entendeu? Não se importa com isso não, entendeu? Não se importa não. Deixa, olha, eles com Jeová, entendeu? Porque você é temente a Deus, aqueles que são temente a Deus, Deus guarda, Deus livra, entendeu? Eu não sei, eu não estou lembrado qual é a passagem, irmãos, que diz assim, que aquele que vos aborrece, o próprio Jesus falando, aqueles que vos aborrecem, não está aborrecendo não é você não, entendeu? Jesus fala que primeiramente ele aborrece a ele mesmo, a Jesus, e a Deus que foi quem enviou Jesus na terra, entendeu? Então quem vai pelejar contra eles é Deus, entendeu? É Deus que vai pelejar contra eles. Muitas das vezes você prega a palavra de Deus de uma forma que confronta o pecado das pessoas, aí aqueles vai se levantam contra você,
Entendeu, meus irmãos? Não se preocupe não com eles não. Deixa eles se levantar. Deixa eles falar mal de você. Você tem que saber fazer o quê? Continuar. Pregar a palavra como ela é. Genuinamente como ela é. Muitas das vezes as pessoas falam que nós somos... Não, irmão, você é muito religioso. Entendeu? Você é muito religioso. Não. Quem prega a verdade não está julgando ninguém. Entendeu, meus irmãos? Não está julgando ninguém. Está fazendo a vontade de Deus. Está fazendo a obrigação que foi posta para ele. Está lá em 1 Coríntios 9:16, se não me falha a memória. Entendeu? É uma obrigação para nós, servos de Deus. Tá pregando o evangelho, levando o evangelho. Lá em Mateus 16 fala: ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Agora aquele que não crê será condenado. Entendeu? E aqueles que não recebem a palavra de Deus, meus irmãos, o próprio Senhor chama ele de maldito. Maldito, aquele que não recebe a palavra dele. E lá em Mateus também fala, meus irmãos, se não fala a memória, que lá diz que na casa que você chegar, que não lhe receber e não querer a palavra de Deus, sabe o que você faz? Olha, bata os pezinhos, ó. Nem o pó daquele lugar o Senhor vai querer. Entendeu? Porque eles são malditos. São malditos, porque quem não recebe a palavra de Deus, eles são malditos. Então, nós temos que ser só o quê? Só servo. Entendeu? O próprio Jesus, meus irmãos, quando veio aqui na terra, ele não veio foi para ser servido, não. O povo da terra servia ele, não, entendeu? Trazer comida, tá? Não. Ele mesmo falou: olha, eu vim não para ser servido, mas para servir e buscar aquelas pessoas que estão perdidas, os doentes. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Aqueles que diz que são não precisa de médico. Agora os doentes precisam de médico. Então Jesus veio foi para essas pessoas, para os doentes, entendeu? Não se preocupa não. E você, aqui nessa terra aqui, meus irmãos, se você estiver pregando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, levando o evangelho de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Porque Deus fala lá em Josué 1:7-8, se não me fala a memória. O Senhor fala para Josué meditar nessa palavra aqui, ó. Medite nessa palavra de dia e de noite e fazer conforme tudo está escrito aqui, ó. Tudo que está escrito nós temos que fazer aqui. A Bíblia, meus irmãos, aliás, os 10 mandamentos são grandes, entendeu? Mas a Bíblia diz que se você cumprir apenas um versículo daquele lá, você está cumprindo todos. Sabe o que é? A Bíblia diz lá: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se nós cumprir esse mandamento, nós estamos cumprindo ele todinho. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. Que diz que os mandamentos se resumem nesse versículo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o teu próximo, até aqueles que vos caluniam, falam mal de você, você tem que amar ele, embora ele esteja falando mal de você. Entendeu, meus irmãos? Então nós temos que fazer isso, amar aqueles que nos perseguem, falam mal de nós. Entendeu? Eu sei de muitas pessoas que não gostam de mim, não gostam da minha esposa. Entendeu? Aí o que eu faço? Eu falo para eles: eu digo, filha, aqueles que perseguem nós temos que fazer, sabe o que? Apenas orar por eles. Que Deus venha ter misericórdia deles. Senhor, tenha misericórdia de fulano. Senhor, tenha misericórdia de fulano. Que ele venha reconhecer que ele está errado, se levantando contra mim. Que eu não fiz nada para ele. Entendeu? Eu não fiz nada para ele. Apenas eu fiz a vontade de meu Pai que está no céu. Que botou essa obrigação para mim. Que é o que? De levar o evangelho. Só. Orar por ele. Aí é ele Deus. Se um dia ele reconhecer, o Senhor tocar no coração dele, e ele reconhecer: realmente eu estou errado, vou me desculpar lá com o irmão, com a irmã, entendeu? Ou então você liga e fala: irmã, olha, me desculpe pelo que eu fiz por você, me levantei contra você, me desculpe, entendeu? Aí você só diz assim: meu irmão, você está perdoado, você está perdoado, da minha parte você está perdoado, entendeu? Agora se ele não perdoar, fingir que lhe perdoou, aí é ele Deus. Porque Deus sabe todas as coisas, meu irmão. Deus sabe todas as coisas. Deus está lá no céu observando cada passo que você dá, cada palavra que você dá, cada coisa que você faz, de bom ou de mal. Você vai, um dia
mais cedo ou mais tarde você vai colher. Olha, a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 10, que diz que todos nós vamos prestar conta perante o tribunal de Deus, pelo que você fez no seu corpo. Se você fez no seu corpo o quê? Se você se encheu de álcool, se você se encheu de droga, entendeu? Se você se prostituiu o teu corpo, se você falou coisas que não agradou a Deus, isso aí é tudo que você fez a obra no seu corpo. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta de bem e de mal que nós fizemos nesse mesmo versículo. Entendeu? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Nós vamos estar perante o tribunal de Deus. Entendeu? Aquele grande dia, Deus não vai pegar ninguém por inocente não, meus irmãos. Diz assim, irmão, mas eu não... não, diga assim, Senhor, mas eu nunca ouvi falar isso não. Ninguém nunca pregou a palavra para mim dizendo isso não. Ninguém nunca pregou a palavra sobre o reino de Deus, sobre o inferno não, sobre as obras da carne não. Pregou. Pregou sim, senhor. Porque toda esquina tem uma igreja. Na rua tá passando o carro com som pregando a palavra de Deus, falando do reino de Deus. Entendeu? Deus não vai pegar ninguém por inocente. Ninguém por inocente. E outra, tem muitos que aceitam Jesus, passam um bom tempo, entendeu? Servindo a Jesus. Ali eu creio que no começo a pessoa começa bem, aí vai indo, vai esfriando. Aí quando na fé, muitas das vezes sofre uma decepção amorosa. Aí o que faz? Eu vou pro mundo. Lá tava muito melhor, entendeu? Pode ir. Tem muitos que saem da crença, vai pra feitiçaria, pra macumbaria. Em vez de se afirmar mais em Deus e não fazer. Porque assim, meus irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 17. Maldito é o homem que confia no homem. Entendeu? Jeremias 17. Maldito é o homem que confia no homem. Mas lá também fala que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. A Bíblia também fala lá em Provérbios, o princípio da sabedoria é temor ao Senhor, temer a Deus acima de todas as coisas. E lá em Mateus também fala que nós não devemos temer ao homem, que só pode matar o nosso corpo, mas ele não pode matar nossa alma e nem nosso espírito. Entendeu? Nós temos que temer aquele. Quem é aquele? Olha, Deus, que está acima de nós. Tanto ele pode matar o teu corpo, como lançar a tua alma no inferno. Entendeu? Porque lá no inferno, meu irmão, a alma não morre. E lá o bicho não morre também. O fogo não se apaga e o bicho não morre. É 24 horas, o fogo lhe queimando e o bicho lhe comendo. Entendeu? Vamos aqui, meus irmãos, para a palavra aqui. Vamos estar começando pelo capítulo... Tá aqui, meus irmãos, as anotações aqui, ó. Aí eu vou para a Bíblia, entendeu? Anotando, não ter o caderno, eu vou aqui para a Bíblia, vou falar e vou explicar isso aqui. Efésios capítulo 4, versos 25. É a primeira, aqui é a mentira. A mentira é a primeira coisa que entristece o Espírito Santo. A primeira. A mentira tá aqui. Aí nós vamos lá para Efésios capítulo 4, versos 25, que diz assim, ó. Pelo que deixai a mentira. Tá vendo, ó? A palavra tá dizendo, a Bíblia que tá dizendo, deixai a mentira. E falai só a verdade aqui, ó. E falai a verdade. Cada um como o seu próximo. Eu vou só até aí, ele é grande, mas eu vou só até aí. Tá vendo, meus irmãos? Como a primeira coisa que entristece o Espírito Santo é a mentira. Porque assim, meus irmãos, muitas das vezes a pessoa fica inventando, ó, como eu acabei de falar bem no começo, tem pessoas que inventam mentira do seu próximo, dentro da igreja, entendeu? Até o seu próprio vizinho inventa mentira de você. Isso aí entristece o Espírito Santo. Isso não pode estar no meio do povo de Deus, que se diz ser povo de Deus. Entendeu? Porque assim, nós temos que falar somente a verdade, como fala a palavra aqui, ó. Falar a verdade, só a verdade. Entendeu? No meio do povo de Deus não deve ter essas práticas. Aí agora, meus irmãos, nós vamos para... Meu irmão, eu vou ler e falo só um pouquinho e vou indo, porque é muita coisa, entendeu? Nós já estamos com 24 minutos.
Mas amém, que essas palavras aqui sejam para edificar as suas vidas, meu irmão. Tudo aquilo aqui que eu já falei aqui, que seja para edificar a sua vida e que você venha se libertar dessas práticas no meio do povo de Deus. Se tiver caluniando você, ore a Deus. Se você se sentir assim com muita raiva do seu próximo e ter aquele rancor dentro de você, ora para Deus tirar, porque essas práticas assim, meus irmãos, nem jejum nem oração. Muitas vezes nem jejum e oração tira, mas Deus tira, entendeu? Deus tira de você. Peça para Ele que Ele vai lhe dar. Assim, tirar de você esse rancor, essa raiva. Agora Efésios capítulo 4, 31 e 32. Lá fala sobre o que? Sobre rancor. Olha aqui, ó. Efésios capítulo 4, 31 e 32. É o rancor. Diz assim, ó. Verso 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia. A ira, meus irmãos, é como se fosse o rancor, né? Mas esse bem aqui eu vou explicar em cima desse versículo bem aqui o que acontece. Ó, isso aqui tudo tem dentro da igreja, ó. Cadê, ó? Amargura. Amargura é rancor, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Tá vendo, meus irmãos? A própria Bíblia diz para tirar de meio de nós a raiva, a ira, a contenda, a amargura. A amargura é o rancor, meus irmãos. Isso não deve ter no meio do povo de Deus. Não deve ter esse rancor no meio do povo de Deus que se diz ser cristão. Tem uns que dizem assim, mas eu amo a Deus. Entendeu? Como é que você vai amar a Deus que nunca viu? Isso está lá no 1 João. Diz como é que você ama a Deus e não ama o seu irmãozinho que está bem aqui, do seu lado aqui dentro da igreja. Entendeu? Tá bem aqui dentro, aqui, do seu lado aqui, ó. O seu irmãozinho. Aí você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmãozinho. Tem raiva dele, até pela presença dele. A forma que ele louva, a forma que ele prega, a forma que ele adora a Deus. Incomoda aquele fulano, aquele irmãozinho ali que está dentro da igreja do seu lado. E a Bíblia não diz mais que aquele que odeia o seu irmãozinho, ele está nas trevas, está caminhando nas trevas, porque as trevas, olha, lhe cega os olhos, lhe cega a mente, entendeu? E o inimigo coloca isso tudo dentro da igreja, meu irmão, para querer, fazer divisão. Isso não agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Agora, meus irmãos, nós vamos para o livro de Atos. Livro de Atos, versos 7 e 51. Atos, versículo 51. Capítulo 7 de Atos, versículo 21, 51, aliás. Aqui se diz desobediência. A desobediência é outra coisa, é o que? 1, 2, 3. É a terceira coisa que entristece o Espírito Santo, é a desobediência. Meus irmãos, aqui tá calor, ó. Eu tô aqui, mas tô suando. Debaixo aqui no quintal tem aqui, ó. Aqui atrás é uma fazenda. Atrás de mim aqui, ó, da nossa casa é uma fazenda. Entendeu? Nós moramos assim, tipo, em terra de fazenda, né? Tem aqui atrás a fazenda, aí pra cá é as casas. Do lado da fazenda aqui, pra cá fica as casas. É tipo uns condomínios, né? Que é feito uns condomínios assim, aqui é a fazenda. Aí depois da fazenda aquilo, mas lá embaixo tem outros condomínios da Caixa. Pra cá tem outros condomínios da Caixa, pra cá assim. Nós moramos assim, nesse meio. Vamos lá, meus irmãos. Atos 7, 51. Desobediência. Diz assim, ó. Homens de dura servir e incircunciso de coração e ouvindo-vos sempre, resista ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Aqui está dizendo, meus irmãos, naquele tempo que Moisés tirou o povo do Egito lá, o povo era tudo desobediente a Deus. Aí ele fala assim, os vossos pais, que é lá atrás. Aqui diz que o homem era de dura servir e não e era desobediente, como aqui diz assim, ó.
como os vossos pais. E Moisés tirou o povo do lado do Egito, né, e levou para o deserto. Aí o povo era incrédulo, desobediente, pecador, blasfemador, se levantava contra o seu irmão. Isso tudo entristecia o Espírito Santo, né, lá no deserto. Aí a caminhada daquele povo era para durar só 41, parece, se não me fala a memória, 41, né? Durou 40 anos. Cada ano era para ser um dia, mas de tanto prostituição, idolatria, rebeldia, desobediência, tudo que não agradaram a Deus. Aí Deus fez eles perecer no deserto. Deus, é tão tal que Deus ia matando aos poucos o povo, aqueles que eram desobedientes. Desobedecia, era incrédulo, aí o Senhor ia matando, ó. Aí o povo foi reduzindo. Meus irmãos, é difícil, mas não é fácil, aliás, mas não é difícil. Agora, meus irmãos, nós vamos para primeiras, aqui foi o 1, 2, 3, foi o terceiro. Agora nós vamos para Coríntios, 1 Coríntios, que não agrada a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. Aqui, 1 Coríntios. Porque, meus irmãos, aqueles que andam agradando a Deus, aqueles que andam agradando a Deus aborrecem aqueles que não agradam a Deus. Entendeu, meus irmãos? É 1 Coríntios capítulo 6, 18 e 19. É a imoralidade sexual, outra coisa que não agrada a Deus. 18 e 19. Aqui já está dizendo assim, ó, fugir. A primeira palavra aqui está dizendo assim, ó, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete e fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Tá vendo? Aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Quem é o nosso próprio corpo? É Jesus. Jesus é o nosso corpo. Nós somos o corpo de Jesus e Jesus é o nosso corpo. Como ele falou, né? Que aquele que guarda e obedece as palavras de Jesus, Jesus vai estar em nós e nós nele. Então, se Jesus está em nós e nós nele, nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o nosso corpo. Entendeu? Ela diz mais assim: ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Ou seja, meu irmão, o nosso corpo não é nosso. Como diz aqui a palavra de Deus, o nosso corpo aqui é templo e morada do Espírito Santo. Está aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 6, 18 e 19. Mas mais precisamente está no versículo 19. Que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo também, meu irmão, não vai habitar num templo sujo. Qual é o templo sujo? É que anda o quê? Se prostituindo, bebendo, adulterando, roubando, fazendo tudo que não agrada a Deus. Isso aí é sujeira. Aí o Espírito Santo não vai morar num templo desse jeito. Entendeu? Deus só habita em templo limpo. Filha, tem como trazer um pouco d'água aí pra mim, filha? A garganta secou aqui. Eu não posso sair aqui, não. Então é isso, meus irmãos. Né? 1 Coríntios 18, 19. Moralidade sexual. Esse é outra prática que entristece o Espírito Santo. Se você está nessa prática de fornicação, você que é servo de Deus, servo e servo, não fique na prática da imoralidade sexual. Paulo fala assim, ó, se você não se aguenta, case-se, contanto que seja no Senhor. É aqui, ó, no capítulo 7 fala, né, em diante, fala que se você não se aguenta, case-se, mas saia da fornicação. Já tá ficando escuro, né? Aqui não tá desse jeito aí, aqui, ó, são... Irmãos, eu tô ali pra dentro ali. Tá ali com nossas princesinhas, então... Tô ali na guerra, ali na batalha ali com elas, irmão. Porque pense, duas não é fácil não. Mas, ó, Jesus dá força, dá graça pra nós, né? Pra nós vencer.
sabedoria pra gente cuidar. Estão ali se acabando de chorar, ó. Olha, irmãos, isso aqui é um... É querendo peito, é querendo colo, sabe? Se eu boto uma no sofá, De 3 em 3 horas tava tomando algo. a outra zanga. Eu não dou conta de segurar as duas ao mesmo tempo. E as duas querem Vai colo lá, filha, tá chorando. Vai, ao mesmo tempo. vai lá. Não me chama, me tira de tempo. Não, só pedi pra trazer a água, filha. Aqui, meu irmão, isso aqui é um fogão a lenha que eu fiz, ó. De vez em quando nós cozinhamos aqui, ó. Só que eu vou mudar ele. A boca aqui ficou muito pequena assim, a boca. Aí eu vou arrancar essa tampa e a boca é desse lado aqui. Não era pra ser aqui a boca. Aí eu vou botar a boca só pra lá, pra colocar a armadeira por lá e carvão também. Acho que eu vou fazer isso amanhã. Vou mudar ele. Então, meus irmãos, aqui é o 1, 2, 3, 4. É o quarto. Vamos pra frente, porque vai ser muito grande. Aí eu vou correr agora, viu, meus irmãos? Agora nós vamos dar para Efésios de novo. Não é hoje não, filho. Hoje é... Dali, ó. Pastor lá. Dali aonde? José Silva. Tá. Aqui. Efésios capítulo 4. É, 4:28. Outro tipo de ato que não agrada a Deus. É Efésios 4:28, tá bem aqui, ó. 4:28. Aquele que furtava não furtará. Só esse versículo aqui, mano. Aqui tá dizendo assim, desonestidade. Desonestidade quer dizer furtar, roubar. Entendeu? Muitas das vezes tem pessoas que enganam seu irmãozinho, aí vai, ó, furta. Que não haja no meio do povo de Deus esse tipo de coisa, essa prática de furtar. A Bíblia diz que o mau obreiro, né, fraudador, que frauda seu irmão. Aqui, ó, aquele que furtava, não furtes mais. É isso, não furte mais. Que é desonestidade, que não haja no meio do povo de Deus. E em Efésios 4:29 diz assim, aqui é desprezar, não, xingamento, palavras de alto escalão. Outra prática que entristece o Espírito Santo. 29 diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa, para promover a edificação. É grande o versículo, não vou ler muito não, hein, meus irmãos? Aqui está dizendo, meus irmãos, que não saia da nossa boca xingamento, xingar o seu próximo, entendeu? Não xingue o seu irmão. Isso é uma prática que... Tem muita pessoa que diz que ele pensa assim, isso aí não tem nada não. Não tem nada não. Isso aí entristece o Espírito Santo. Você está xingando o seu próximo, entendeu? A Bíblia diz que não sai da nossa boca palavras torpes, que é xingamento. Entendeu? Agora nós vamos para Mateus. Mateus 6. Mateus 6. Cadê? 18 não. Aqui. Mateus 6:33. 6:33 diz assim, ó. Aqui está dizendo assim, ó: desprezai a Bíblia. Não devemos desprezar a Bíblia. Ou seja, eu vou ler aqui e depois eu vou explicar. Diz assim, ó: mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, meus irmãos, o que é buscar o reino de Deus primeiro? É fazer a leitura diária da palavra de Deus, obedecer a Deus, estar fazendo a obra de Deus, não se preocupar com as coisas do dia a dia da sua vida, entendeu? E a Bíblia diz que nós não devemos se ocupar mais com as coisas daqui do que com as coisas do céu. A Bíblia também fala que nós temos que buscar primeiramente, como diz aqui a palavra de Deus em Mateus, buscar primeiro as coisas de Deus. O que é buscar?
é ler a palavra de Deus, orar, viver uma vida em oração, para ser mais forte, revestido de poder de Deus, entendeu? Nós vamos ter muitas pessoas que assim, muitas das vezes Deus usa ele num ato ali vou dizer de cura, né? Aí toda vez ele diz, olha, Deus me usa na cura. Aí ele vai, olha, aí subir no ego dele, ele vai querendo ser... Todo lugar que ele chega, ele fala, ó, Deus me usa na cura. Ele vai subir no ego dele, ele vai ficando orgulhoso. Você já viu na Bíblia Jesus se orgulhar porque curou coxo, curou cego, curou leproso. Você já viu na Bíblia dizendo que Jesus se orgulhava disso? Até ele mesmo falava para aqueles que eram curadóia, vai, não conte para ninguém. Só mostre lá pro sacerdote lá, ó. Só isso que ele falava, Jesus. Entendeu? Aí muitos dele, Jesus falava, não conte para ninguém. Aí quando ele virava as costas, ele saía contando. Na rua, assim eu creio, né, que ele saía contando. Dizendo, ó, Jesus me curou. Mas graças a Deus que ele fez isso, né? Porque ele estava dizendo que Jesus curou ele. Tá meio escuro aqui, mas ainda bem que a câmera tá boa. Vamos lá agora, meus irmãos, para Mateus 23. Agora isso aqui tem demais, meus irmãos. Agora isso aqui tem demais. Mateus 23, 13. Mateus 13, 23, 13. Aqui tá dizendo assim: hipocrisia e falsidade. É o que mais tem, meus irmãos. É o que mais tem dentro da igreja. A hipocrisia e falsidade. Ó, diz assim, ó. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita. Entendeu? Hipócrita. É o que mais tem dentro da igreja. A pessoa fala com você, ô minha princesa, tudo bem, não se preocupa não. Aí a pessoa fica, ô minha princesa, né, canela de fogo, meus irmãos, isso aí. Aí quando você vira as costas, entendeu? Aí olha, a língua em você, ó, desce a língua em você falando mal, entendeu? Que não haja isso no meio do povo de Deus, falsidade. Ó, eu mesmo não sou falso com ninguém não. O que eu sou na sua frente, eu sou por trás. E se eu ver uma pessoa falando mal de você, eu vou e chego e falo, olha, fulano, não é isso não. E se eu ver outras pessoas falando mal de você, entendeu? Eu chego lá e falo. A Lisa, muitas das vezes, hoje diz assim, meu filho tá rindo ali, a pessoa falando mal de fulano. E, pois é, mas a gente tem que o quê? Tem que defender o seu irmão. Porque muitas das vezes você sabe que o irmão não é aquilo. Mas aquela pessoa que está defamando aquele irmãozinho, e é porque ele não gosta dele, entendeu? Não gosta, aí quer, a pessoa que é hipócrita, falsa, mentiroso, ele não lhe atinge, o que ele faz? Ele fica semeando mentiras no meio daquele povo que lhe conhece, entendeu? Com mentira, com falsidade. Aí muitas das vezes aquelas pessoas vai, tipo, se afasta de você, mas ele primeiramente, a pessoa quando fala mal de você, vou dar um exemplo. Você aqui, a pessoa fala de mal de você para outra pessoa. Aquela pessoa que está ouvindo o que aquela pessoa está dizendo, ela tem que chegar até você e falar assim, ó irmão, fulano tal estava falando mal de você, assim, você é aquilo, irmão, que ele está dizendo. Aí você tem que ouvir, não só um lado, tem que ouvir os dois lados. Tem que ouvir o lado A e o lado B. Quem está sendo acusado, tá não. Quem está sendo acusado, você tem que ouvir o que está sendo acusado, com mentiras. Que ele não está sabendo o que está se passando do irmãozinho lá, inventando mentira dele. Entendeu, meus irmãos? Isso é falsidade. Para começar, a falsidade, a pessoa falsa, que fica inventando mentira do outro. Entendeu? Agora nós vamos, meus irmãos, para João 8. Esse capítulo eu gosto dele, ó, de João. Que lá tem umas passagens boas, ó. João 8. Aqui é João 8, 44. Tá dizendo assim. Eita, isso aqui é forte, ó. É forte. Vou até jogar em cima do primeiro versículo lá de Efésios, que é a mentira. Isso vendo aqui, ó. É outra prática. Aqui nós ratamos já o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 práticas. Foi essa que eu vou ler agora. João capítulo 8, verso 44, diz assim, ó.
Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, tá dizendo aqui, tá vendo, ó? Ele profere mentira, fala daquilo que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aqueles que andam semeando mentira, meus irmãos, tá dizendo aqui. Aqui eram os fariseus falando de Jesus, falando mal de Jesus, inventando mentira. Aí Jesus falou assim, olha, vós tem como com o pai, é o diabo, que ele é que é o mentiroso, ele é homicida, e vocês estão fazendo aquilo que ele faz, que é o desejo dele, é falar mentira, e outro, vocês estão querendo me matar, porque ele é homicida. Satanás é homicida, meus irmãos. Então aqui Jesus falava para os fariseus que eles eram mentirosos, entendeu? Mentiroso. E que não haja no meio do povo de Deus essa prática. A mentira, meus irmãos. Tira da sua boca, do seu vocabulário, a mentira. Entendeu? E não se preocupe não, que aquela pessoa que anda semeando mentira, ó, contra você, a Bíblia diz lá em Gálatas 6. Gálatas 6. Tudo que o homem semear, cedo ou tarde ele vai colher. Aquele que estiver semeando mentira, ele vai colher. Se ele tiver plantado coisas más, ele vai receber coisas más. E aquele que semeou coisas boas, ele vai receber coisas boas. Entendeu? Tá não. Tá escuro não, tá claro. Vai não, minha filha. Aqui tá claro aqui, minha filha. Pelo amor de Deus. Entendeu, meus irmãos? Aquele que semeia mentira, ele vai colher coisas más. Agora se estiver plantando coisas boas, vai colher coisas boas. Entendeu? Agora nós vamos para João, capítulo 13. Capítulo 13 de João. Amanhã eu vou estar trazendo sobre 7 coisas que Satanás não pode fazer na sua vida. Mas primeiramente, para Satanás não fizer isso, você tem que estar, olha, com as brechas fechadas na sua vida. Amém, meus irmãos? Então é João capítulo 13, versos 35, meus irmãos. Aqui diz assim, ó, falta de amor para o próximo, que é outra prática que entristece o Espírito Santo. Diz assim, ó, João capítulo 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Entendeu? Se nós amar o nosso próximo, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E outra, é o segundo mandamento dos 10 mandamentos, que era amar o nosso próximo. Amar ao nosso próximo é o segundo mandamento. Você cumprindo este mandamento, você vai estar cumprindo os 10 mandamentos. Assim a palavra do Senhor diz. Se resume nisso, ó, amar ao teu próximo, como a ti mesmo. Amém, meus irmãos? E agora o último para terminar, meus irmãos, porque só era 11 coisas que entristecem o Espírito Santo. É lá em Hebreus, capítulo 11. Vamos lá para Hebreus 11. 11:6. Que diz assim, aqui é incredulidade, outra prática que entristece o Espírito Santo. Diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar. Agradar a quem? A Deus. Somente esse versículo, ele é maiorzinho. Entendeu, meus irmãos? Como eu sempre digo aqui, nós temos que estar sempre agradando a Deus. E Deus só procura, meus irmãos, pessoas que adorem Ele em espírito e verdade. Porque Deus, Ele é espírito, Ele não é carne. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas Deus só quer o meu coração. Não, Deus não quer o seu coração, porque o seu coração é carne, ó. Isso aqui é carne. Tem muita gente que diz assim, muitas vezes você usa uma pessoa para
para exortar ele, para repreender ele, né? Que ele está na prática de algum pecado, algum ato que não agrada a Deus. Aí ele vai falar assim: ah, irmão, mas isso aí não tem nada a ver. Deus só quer o meu coração. Não, 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 não. Deus não quer o seu coração. Deus não quer o seu coração. Deus quer, sabe o que é? É o que está dentro do seu coração. Dentro. É dentro que está lá dentro. Se lá dentro do seu coração tiver bondade, Deus vai querer a bondade que está lá dentro. A misericórdia, a obediência, o temor a Ele. Entendeu? Isso aí é que Deus vai querer se tiver dentro do seu coração. Agora, se dentro do seu coração você tiver o quê? Maldade, adultério, entendeu? Eita, uma ligação aqui, né? Tomara que não tenha. Então é isso, meus irmãos. Para terminar, são 11 coisas que entristecem o Espírito Santo. O último é esse, ó. A incredulidade. Entendeu? Isso não agrada a Deus, a incredulidade. Porque a Bíblia diz assim: como é que você adora a Deus e não crê que o Deus que tu serve existe? Ou o Deus que tu diz que... Entendeu? Que acredita que ele não... Tem muita gente que diz assim: ah, Deus não existe. Esses aí são os incrédulos. Como está dizendo aqui, ó. Incredulidade. Deus não existe. Deus existe sim, meus irmãos. Deus existe porque Deus foi quem te fez. Essa pessoa bem que você é hoje, foi Deus que lhe fez. Se você é uma pessoa boa, foi Deus que lhe fez. Se você é uma pessoa má, foi Deus que lhe fez. Deus fez todas as coisas aqui, ó, do planeta Terra. A Bíblia diz que o poder de Deus se manifesta em quê? Nas coisas visíveis que você vê. Visível. E nas coisas invisíveis também. Foi Deus que fez. Então, meu irmão, nunca duvide de Deus, que Ele não existe. E que Ele não pode fazer nada por ti. Nunca ter essa incredulidade. Nunca deixe de acreditar em Deus. Entendeu? Porque Deus pode fazer todas as coisas. Entendeu? A Bíblia diz também, meus irmãos, no momento de angústia, você tem que clamar a Deus, a Ele. Clame a Ele com sinceridade, com temor, pedindo misericórdia, que Deus vai lhe ouvir. Que você tenha um coração contrito, entendeu? Um coração contrito, entendeu? Que você possa se achegar mais a Deus, meus irmãos, na oração sincera, entendeu? Amém? Que essas palavras sirvam de edificação para as suas vidas, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe as suas vidas. Se aqui não tiver lhe agradado, meus irmãos, amém. Entendeu? Amém. Mas aqui é somente a palavra, a verdade. Eu prego de acordo com a palavra está dizendo. Se não lhe agradou, amém, meus irmãos. Aí é, né? Amém. Isso é você e Deus. Eu apenas estou fazendo o que Deus colocou sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. Nós pregamos a verdade como ela é. Amém, meus irmãos? Fique na paz do Senhor. Na próxima eu estarei trazendo sobre as 7 coisas que Satanás não pode fazer contra você. Amém, meus irmãos? Até a próxima, se Deus quiser.